Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse projeto Seduc em Ação tem programas diários com aula para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Maurício Lemes. Nossas aulas têm acessibilidade de Libras com o nosso intérprete Cleiton. E o tema da nossa aula de hoje é narrativa de enigma, conteúdo importante para o 9º ano do ensino fundamental. Bom, iremos falar sobre o texto narrativo. Como é importante a gente trabalhar o texto narrativo? O texto narrativo tem uma sequência lógica. Alguém conta uma história. Geralmente é um personagem, geralmente é um narrador, e ele observa os fatos, e a partir do momento em que ele observa os fatos, ele começa a narrar essa história. E hoje nós estaremos trabalhando com a narrativa de enigma. Quem aí do 9º ano do ensino fundamental já passou para sua cabeça em ser um detetive? Muito bem, na narrativa de enigma, o protagonista principal é o narrador e ele se torna um detetive. Ele tenta conhecer aqueles fatos que às vezes não são solucionados. No dia de hoje, nós temos várias séries, na nossa TV que a gente vê de temas que se encadeiam entre si, de narrativas onde tem sempre um vilão que comete algum delito. E nessas narrativas, nós temos uns personagens principais que tentam desvelar esses delitos. Geralmente, isso que vai impulsionar a gente a assistir e dar continuidade a esse tema. Isso é uma narrativa de enigma. Trouxe para vocês alguns conceitos. Bom, nós temos narrativa de enigma. Narrativa, exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários por meio de palavras ou imagens. Em geral, os contos de enigma apresentam ao leitor algumas informações iniciais relacionadas ao tempo e ao espaço da narrativa. As narrativas de enigma se caracterizam, entre outros elementos, por apresentar um crime ou um mistério a ser desvendado. Por esse motivo, essas histórias geralmente apresentam a figura de um detetive ou de alguém que desempenha um papel de esclarecer o enigma, tornando-se um herói após desmembrar todo o problema. E quando a gente vê textos ou séries, a gente sempre estará presente nessas séries ou nesses textos, ou até mesmo nessas narrativas de grandes romances, esse detetive que tem o papel principal de desvelar algum crime ou algum mistério. Quem nunca viu uma novela onde tinha o cadeirudo, a mulher de branco, Quem nunca viu essas novelas ou até mesmo literatura de cordel do Nordeste, onde tem sempre um vilão a ser descoberto? Essas novelas no passado fizeram um grande sucesso, porque nos capítulos finais todo mundo queria saber quem que era esse vilão ou esse personagem, de uma certa forma, que causava tanto rebu quando aparecia. Tinha também uma que tinha até um personagem central, que era o Jorge Tadeu. E havia uma praça e caía as flores do Jorge Tadeu, e as mulheres comiam as flores desse Jorge Tadeu. É uma narrativa de enigma, do Dias Gomes. Então, essa narrativa de enigma, ela está presente no nosso cotidiano, na televisão, no dia a dia, e está presente também como conteúdo para você, aluno do 9º ano, para estar aprendendo sobre. E hoje eu trouxe um fato bem intrigante para a gente estudar. Bom, trouxe mais algumas características da narrativa de enigma. Narrativa de enigma, em geral, apresenta como personagem o criminoso, a vítima, os suspeitos e o detetive. O protagonista, na maioria das vezes, é quem investiga todos os fatos na tentativa de elucidar o mistério. Bom, algumas características da narrativa de enigma. Há sempre um mistério a ser desvendado, a investigação do enigma corresponde ao foco principal da história. Caso do mistério corresponda a um crime, o início da narrativa são apresentados alguns indícios deixados pelo culpado. Conforme surgem pistas sobre o crime, os possíveis culpados e os novos suspeitos ganham destaque na narrativa. Os enigmas são desvendados por meio de um raciocínio lógico. O suspense, o medo, o desejo de saber são os ingredientes importantes na narrativa da trama. Os romances e os contos de enigmas estabelecem um jogo entre o leitor e a narrativa. Por meio do texto, o leitor assume uma postura investigativa. Você, como aluno do 9º ano, assumirá
terá uma postura investigativa ao ler as narrativas de enigma. Você poderá criar uma história diferenciada ao produzir o seu texto. Quando o professor de língua portuguesa for trabalhar o texto, você dá um final intrigante para o livro que você está desenvolvendo ou para o texto que está sendo trabalhado em sala. Você dará um bom detetive escrito e terá como poder de persuasão a escrita, a leitura e a palavra, que é a ferramenta principal no desenvolvimento do seu aprendizado. Coloquei mais características sobre narrativa de enigma. As características de narrativa de enigma são presença de um crime ou mistério, detetives como personagens centrais, uso da lógica, vestígios de crime. Bom, cordel também é utilizado em algumas escolas como narrativa de enigma, é feito com criatividade. O detetive não pode ser culpado de ter feito toda a maldade. Não crie coisas óbvias, mas use racionalidade. Isso aqui é um pensamento, tá, de uma professora que intitula como uma narrativa de enigma como um trabalho a ser desenvolvido também na escola, e a literatura de cordel também faz parte da narrativa de enigma. Bom, narrativa de enigma. O mistério de um crime a ser desvendado é um dos modelos mais bem-sucedidos de enigma. Estaremos lendo um trecho em que aparece o famoso detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes, do qual é acompanhado do Dr. Watson, e está prestes a resolver um grande mistério, que seriam os uivos de um cão que assustava e vivia no castelo de Baskerville. Quem matou os herdeiros do castelo, dando tradição ou início a uma maldição, ou seja, uma corrente de vida? Tudo aconteceu em Londres. Nós tínhamos um cachorro que protagonizava e um milionário chamado Charles, dono de uma grande fortuna. Esse milionário morreu próximo ao seu pântano, e a lenda dizia que em muitas gerações esse cachorro, o cão dos Baskervilles, matava todas as pessoas que habitavam nessa grande mansão. Seria verdade ou seria mentira? Como seria o enredo dessa história e como seria o desenvolvimento clássico e pleno dessa narrativa de enigma? Aí, entre os dois personagens, nós tínhamos dois doutores. Esses dois doutores vão fazer uma investigação dessa narrativa de enigma e tentar descobrir quem matou o milionário Charles, dono dessa grande mansão em Londres. Vamos lá. Onde está ele? Cochilou Holmes. Eu vi pela expressão de sua voz. O Homem de Ferro estava abalado até a alma. Onde está ele? Watson. Lá, acho eu. Apontei para a escuridão. Não, lá. Novamente o grito de agonia passou pela noite silenciosa, mais alto e muito mais perto que nunca, e um novo som misturou-se com ele, um troar sussurrado e diminuído como um murmúrio baixo e constante do mar. O cão! Exclamou Holmes. Venha, Watson, venha! Deus nos livre de chegarmos tarde demais. Ele havia começado a correr rapidamente pela charneca e o seguia com os seus calcanhares. Mas agora, de alguma parte por entre o terreno irregular, imediatamente à nossa frente, veio o último grito desesperado. Uou! E depois de uma pancada forte e ensurdecedora, paramos e ficando ouvindo. Nenhum dos sons rompeu o silêncio da noite sem vento. Coloquei aqui duas possíveis autoras que comentaram esse pequeno trecho, Abadia Tavares e Antônia Rosa. Então, olha só, esse crime nessa mansão, quem matou o Dr. Charles? Leia lá o livro para você descobrir o final fantástico dessa história e crie um final para essa narrativa de enigma. Então tem sempre dois detetives que vão investigar se a história é ou não verídica. Então a narrativa de enigma, ela está presente no nosso cotidiano. Ela faz parte do conteúdo que nós devemos estudar. Ela faz parte do conteúdo do aluno do 8º ano. E nós temos que ser bons leitores para sermos bons escritores, para a gente decodificar todas as palavras e ter como parte fundamental o texto dentro do nosso cotidiano. O enredo. A narrativa se desenvolve a partir de um crime cometido. Quem morreu? Dr. Charles, o milionário dono da mansão. E o leitor acompanha todos os procedimentos da investigação por meio do olhar do narrador. O narrador começa a contar a história, ele começa a participar da história, ele começa a deixar pistas. Na narrativa do enigma, a gente vai pegando as
pistas do crime e começa a desvendar o crime. E sem chegar no final, a gente já levanta várias possíveis teorias. A narrativa de Enigma, ela tem como fundamento principal mexer com o nosso subconsciente e fazer o texto estar inserido cada vez dentro de nós para que nós possamos criar fundamentos ou respostas até mesmo não existentes. Olha só, uma das características da narrativa de Enigma é o fato que a história da investigação é frequentemente contada por um amigo do detetive, no papel do narrador. Esse, na maioria das vezes, reconhece estar escrevendo o livro e, assim como o leitor, desconhece o que vai acontecer ao longo da história e ajuda, de uma certa forma, a criar o suspense. Nesse livro, O Cão de Baskerville, tem dois investigadores, o Dr. Watson e o seu comparsa, que é um médico que ajuda na investigação. Os dois estão afinco para tentar descobrir quem matou o Dr. Charles e por que esse cão está há gerações querendo assustar a todos e acabar com todos. Então nós temos a linguagem que é desenvolvida, a gente observa que a linguagem, o grito de agonia, o som, o grito mais alto são características do texto que de uma certa forma a gente vai desvelando dentro dessa linguagem e achando os fundamentos legais do texto, o troar sussurrado, o grito desesperado, o murmúrio baixo constante do mar e a pancada forte e ensurdecedora, a noite do vento. Os advérbios também ajudam a compor todo o contexto da história. E nós temos a criação do suspense. Cochilou Holmes e nenhum outro rompeu-se ao som do silêncio. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula está presente lá no portal NET Escola. Acessem lá para que vocês possam complementar o conteúdo. Muito obrigado aos estudantes. Fiquem ligados. Amanhã nós teremos aulas para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, de Matemática e História. Lembrando que o Seduc em Ação é transmitido no canal YouTube da TV Brasil Central e nos sites da Seduz. Façam lá as atividades no portal NET Escola. Um forte abraço e até a próxima.